Olá, esse treinamento é um treinamento específico para quem quer operar no Tesouro Direto e a gente vai dar aqui, além de algumas dicas, a gente vai falar muito tecnicamente sobre como operar no Tesouro Direto e como tirar vantagem de alguns, digamos assim, de algumas características desse tipo de investimento. Bom, o pulo do gato do Tesouro Direto, para você conseguir tirar o máximo de rentabilidade nas operações, é a taxa de juros. Observar com muita cautela e com muita atenção as taxas de juros de médio e longo prazo. Quando a taxa de juros estiver subindo, é muito importante que você mantenha os seus investimentos num título que vá subindo, que a rentabilidade dele vá subindo de acordo com a taxa de juros, ou seja, a taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, ela é utilizada para poder controlar a economia. No momento em que essa taxa de juros estiver subindo, você compra o título que renda Selic, por exemplo, a LFT. Já quando a taxa estiver na sua inflexão, ou seja, ela estiver subindo durante algum período, 2, 3, 6, 7 meses, existe um determinado momento em que o Banco Central, olhando para o futuro e vendo que as expectativas de inflação já estão ancoradas e que provavelmente a inflação vai decair nesse prazo de um ano, o Banco Central começa a reduzir as altas de juros ou mesmo a cair os juros. Nesse momento, é muito importante que você pegue os títulos indexados que são pré-fixados. Existem dois títulos básicos. O pré-fixado integral, que você recebe no final do período uma taxa pré-fixada, e o pré-fixado com IPCA. Essa taxa pré-fixada com IPCA garante a você o rendimento da inflação, ou seja, você não perde a inflação, você não tem o seu capital corroído pela inflação, além de ter uma taxa pré que te garante uma taxa real de juros para esse período. No momento da escolha de compra do seu título público, o investidor tem que ter em mente e observar três aspectos principais. O primeiro é o perfil do investidor. Esse perfil você pode até trabalhar ele dentro do próprio site do Tesouro Direto. Existe um questionário e na resposta que você vai dar para esse questionário, você vai ficar enquadrado num determinado tipo de perfil de investidor. Os básicos, que são os extremos, é o perfil mais conservador ou o perfil mais arrojado. Evidentemente, no perfil mais conservador, o investidor do Tesouro Direto vai ter que verificar qual é o título que ficaria melhor adaptado a esse perfil. Por exemplo, um título de Selic, a LFT, que rende a taxa básica de juros da economia. Esse título, a LFT, tem o seu retorno baseado na taxa de juros que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide para o período à frente. Ou seja, você está sempre junto a essa taxa de juros. Quando ela sobe, o rendimento do seu título sobe, e quando ela cai, evidentemente, o rendimento do seu título cai. Se você for um investidor com perfil mais arrojado, você pode procurar os títulos pré-fixados ou os títulos fixados, pré-fixados com o rendimento da inflação, do IPCA, que é a inflação oficial do país. Nesse momento, você vai ter que escolher, quer dizer, você vai ter que ser um pouco mais competente na data de compra, no momento de compra, observando a taxa de juros futura vis-à-vis o procedimento que o Banco Central está tomando dentro das reuniões do cupom. Ou seja, no momento em que essa taxa de juros estiver subindo, você vai ter que ser um pouco mais experiente e mais assertivo no momento de compra e venda do papel. E no momento que ela estiver caindo, você pode ser um pouco mais arrojado e aí comprar os títulos públicos esperando que você garanta essa taxa de juros mais alta por um período mais longo. A outra característica importante para você escolher o título público que você quer comprar é a liquidez que você precisa para o futuro. Ou seja, é muito importante o investidor saber em que momento ele vai utilizar esse capital que ele está guardando agora, essa poupança que ele está guardando, para ser utilizado. No caso de um investimento de 2 ou 3 anos, que futuramente você vai trocar de apartamento ou comprar um carro novo, enfim, num gasto mais específico, você precisa
ter em mente que se você precisar vender este título no meio do caminho, ou seja, entre a data que você comprou e a data de vencimento do título, é possível que você tenha algum tipo de prejuízo ou um rendimento menor do que você escolheu no momento da compra. Por outro lado, se você já é um investidor que está pensando em fazer previdência, ou seja, guardando dinheiro para um futuro mais longo, entre 10, 15, 20 anos à frente, você vai ter que ter mais cuidado também para que você não precise desse dinheiro no meio do caminho. Nesse momento, é importante você escolher títulos que paguem cupom de juros semestralmente, ou seja, você garante que de 6 em 6 meses você vai receber um dinheiro que pode fazer frente às suas despesas mais urgentes, inclusive despesas de viagens ou de gastos normais do dia a dia de casa. Então, você precisa, na verdade, fazer um fluxo de caixa do que você gastará nos próximos anos e aí sim ser mais assertivos na compra desses títulos. Isso é muito importante para quem quer fazer um investimento de longo prazo visando a previdência privada. Num determinado momento lá na frente, você vai começar a utilizar esses valores guardados, essa poupança, e aí nesse momento é importante que você tenha esses títulos que geram pagamentos de juros semestralmente, para você não precisar vender uma quantidade grande de títulos, ou mesmo não precisar vender nenhum título, ou seja, você vai fazer frente às suas despesas somente com esses pagamentos de juros. Nesse momento que você não precisa vender o título, você não vai incorrer em erros para errar esse momento de venda e aí ter um rendimento menor ou até mesmo um prejuízo. Para você que deseja fazer uma previdência privada, que deseja usar o Tesouro Direto para fazer uma poupança de longo prazo, visando ter melhores rendimentos no futuro, não contando só com a previdência pública, que tem um limite para pagamento das pensões, é importante você observar algumas características com relação ao Tesouro Direto. A primeira característica, e a mais importante na minha opinião, é que é praticamente risco zero. Você, quando compra um título público, quem está te devendo esse dinheiro é o governo. E, assim, no histórico do Brasil, não houve, no histórico recente, nos últimos 30, 40 anos, nenhum tipo de default, ou seja, não pagamento desses títulos no vencimento. Isso é muito importante para quem quer comprar um título de 20, 30 anos, para poder usufruir desse benefício lá na frente. Essa vantagem sobre os outros títulos de mercado, ela é bem considerada nesse momento. Acho que é muito importante você observar essa característica. Pela característica do título público, no caso do Tesouro Direto, todos os títulos são de longuíssimo prazo. Você tem títulos que vencem em 2030, 2035, até 2050. Ou seja, tendo você 20 anos e começando a sua previdência privada aos 20 anos, ou começando a sua previdência privada aos 30 ou 40 anos, você vai sempre ter um título cujo vencimento se encaixa perfeitamente no seu perfil de liquidez e de poupança. Quem deseja olhar para essa poupança de longo prazo, de previdência privada, com um objetivo único, exclusivamente, de garantir que o seu investimento não seja corroído pela inflação, existe o IPCA, o título indexado ao IPCA. E esse título, especificamente, ele garante toda a taxa de inflação oficial do país, ou seja, o IPCA, de volta, mais uma taxa de juros pré, ou seja, estamos falando de você não ter o seu dinheiro corroído pela inflação, além de ter uma taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação do período, de volta, garantindo assim um rendimento extra para quem deseja fazer esse investimento, ou seja, essa poupança de longo prazo. Enfatizando sobre a liquidez, ou a liquidez necessária para você fazer frente às suas despesas no futuro, no momento em que você compra um título com pagamento semestral, você pode equalizar toda essa liquidez para frente, com recebimentos no início do ano ou no meio do ano. Ou seja, você pode receber essas taxas de juros, continuar com os títulos aplicados e o principal, repetindo o que já foi dito aqui, é não precisar vender o título, ou seja, não precisar se desfazer do título a preços de mercado, o que significa que você não corre o risco das oscilações de taxa de juros futuro. Isso pode garantir, além de uma rentabilidade maior, pode garantir que você não venha a ter prejuízos nessas operações de compra e venda, porque elas, infelizmente, dependem da dinâmica do mercado. E às vezes um título mais ou menos procurado naquele momento
pode trazer um PU, que é o preço unitário, pode trazer a esse preço unitário um prejuízo. E aí você realmente vai ter o seu rendimento prejudicado ou mesmo perder dinheiro. Então, no momento que você está fazendo essa previdência, esses títulos com liquidez semestral, que pagam juros semestral, eles são muito, muito importantes para você equalizar a sua liquidez. Essa ênfase é muito importante porque, como os títulos vencem anualmente, você precisaria, para fazer frente à sua liquidez, vender esses títulos. Mais uma vez, não precisando utilizar da venda do título para você equalizar a sua liquidez, equalizar suas despesas, você tem um ganho e, na verdade, você foge da probabilidade de perda na compra de título público via Tesouro Direto. É muito importante, para quem está comprando título público via Tesouro Direto, observar que, se você for verificar a marcação a mercado, ou seja, quanto vale o título diariamente, você vai observar que, em alguns momentos, o preço unitário do título, ou seja, o PU, cai, às vezes, a níveis abaixo do que você comprou, como uma ação, por exemplo, no mercado de bolsa. Por que acontece isso? Quando o Banco Central aumenta muito bruscamente a taxa de juros ou aumenta a taxa de juros durante um período muito grande, você tem, na marcação a mercado desses títulos, ou seja, quando o cupom de juros desse título é elevado, é trazido a valor presente, o valor do PU desse título pode vir abaixo do valor que você comprou. É importante a gente saber que esses títulos, apesar de estarem dentro do Tesouro Direto, apesar da negociação se dar entre você e o Tesouro Nacional, esses títulos têm preços a mercado. Eles também são negociados no que a gente chama de mercado secundário, que é o mercado que outros investidores de maior porte, bancos, fundações, seguradoras, operam. E nesse momento, essa procura ou oferta do título, como qualquer outro ativo de mercado financeiro, sofre variação no preço. É o que a gente chama de marcação a mercado. Ressaltando, quando você compra um título público, seja ele pré-fixado mais IPCA, ou mesmo Selic, e ficando com esse título até o vencimento, você foge dessa preocupação da marcação a mercado. Para isso, o título público via Tesouro Direto tem que ser considerado ou tem que ser olhado como um investimento de médio e longo prazo, para que você escape justamente dessas oscilações que a marcação a mercado traz para o título no decorrer do período da vida do título. O que significa dizer que, se você comprar o título hoje, vendê-lo no vencimento daqui a 10 anos, a probabilidade dessa marcação a mercado te trazer prejuízo é nula. Você vai ter de volta o seu valor de principal acrescido da taxa de juros combinada, sem o perigo de você ter o valor dessa taxa de juros, ou seja, o rendimento diminuído, ou mesmo ter de volta menos que o capital investido no momento da compra. Por outro lado, se você tiver um título público pré-fixado e a taxa de juros do Banco Central começar a cair, você tem, na verdade, um aumento do PU, ou seja, o teu preço unitário desse título vai aumentar. Você pode ter aí, nesse caso, sabendo vender na hora certa, você pode ter um rendimento acima do rendimento combinado no período. Ou seja, vale a pena observar a taxa de juros futura da BMF para que você consiga imaginar um bom momento para sair desse título. Mais uma vez, isso é uma operação cujo investidor, que o perfil é mais conservador, não deveria ser o escopo da operação dele. Mas quem é um pouco mais arrojado ou quem tem mais tempo para formar capital para a aposentadoria, pode utilizar essas mecânicas, esses movimentos mecânicos que o mercado oferece. Para o investidor mais arrojado, cujo perfil é de intervir o tempo inteiro ou muitas vezes na sua carteira, existe uma possibilidade que tem que ser estudada, que é a possibilidade de alavancar com a sua carteira do Tesouro Direto. Como é que você pode fazer isso? Você tem que combinar com o seu agente de custódia, né, ou seja, o seu corretor, a possibilidade de separar parte desses títulos e colocar como garantia em operações do mercado futuro da BMF.
Ou seja, você vai dentro do custodiante, da corretora custodiante, combina com o seu assessor de passar parte desses títulos para garantia e com essa garantia, ou seja, com essa margem que você vai receber via o bloqueio desses títulos, você pode operar no mercado futuro de câmbio, de juros e até mesmo no mercado futuro de bolsa de valores. Nesse caso, você pode obter ganhos com a volatilidade do mercado. Ou seja, se você pretende fazer uma viagem no futuro e acha que a taxa de câmbio subiu muito, ou que ela vai subir, ou que ela pode vir a subir, ou que ela começa numa espiral de alta, você pode entrar no mercado comprando dólar futuro, por exemplo, e botar esses títulos como garantia. Ou fazendo uma operação via índice de bolsa. Pode comprar índice de bolsa futuro ou vender índice de bolsa futuro, sempre botando esses títulos em garantia. Nesse momento, é muito importante que você tenha em mente que você pode perder parte desses títulos, ou seja, se a sua operação não der certo, provavelmente a corretora vai utilizar essa margem para pagamento desses prejuízos que você teve. Então, somente quem deseja ter um pouco mais de jogo de cintura no mercado financeiro. Não é para qualquer um, não é para quem está pensando somente em previdência. É muito importante ser dito que a alavancagem, ela permite ganhos maiores, mas também alguma perda. Então é muito importante ter responsabilidade nessas operações.